Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Edward White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Público sobre temas africanos. Esta semana, eu e o professor Elísio Macamo vamos falar de Angola por duas vezes. Na primeira parte, vamos discutir o fracasso da diplomacia angolana na tentativa de conseguir resolver a guerra no leste da República Democrática do Congo. Mandatado pela União Africana em 2022 para mediador do conflito, o presidente João Lourenço sentiu-se desrespeitado pelas partes e esta semana anunciou em comunicado que abdicava desse papel de mediador. A gota d'água foi a cimeira entre os presidentes congolês Félix Tshisekedi e o ruandês Paul Kagame na terça-feira em Doha, no Catar, no dia em que a mediação angolana, na terça-feira da semana passada, no dia em que a mediação angolana tinha marcado um encontro em Luanda entre o governo congolês e os rebeldes do M23. Um encontro que era para ser histórico, tendo em conta que Kinshasa sempre recusara dar o estatuto de interlocutor a um grupo armado que considera apenas uma marioneta, aliás, ao serviço do Ruanda. Conclusão. O encontro em Luanda não se realizou, com o M23 a cancelar à última da hora. Tshisekedi e Kagame reuniram-se com o emir do Catar como mediador. Um cessar-fogo foi anunciado e João Lourenço ficou com o embaraço de não ter sido informado de nada. Como diz o comunicado de segunda-feira da presidência angolana, e passo a citar, consideramos bem-vindas todas as ações das Nações Unidas, de outros organismos internacionais e de países de boa vontade, que podem contribuir para a resolução dos diferentes conflitos que perduram no nosso continente com vista ao calar das armas e ao alcance da paz definitiva, desde que devidamente concertadas com os medianeiros designados, o Conselho de Paz e Segurança e com o Presidente da Comissão da União Africana. O outro lado de Angola que vamos falar está relacionado com o nosso entrevistado, o investigador Franco Tomassoni, que publicou recentemente em Portugal, pela editora Fora de Jogo, um livro sobre o tema que tem sido marginalizado pelos estudos sobre o colonialismo português tardio, a questão do petróleo de Angola no tempo colonial. Ou como sintetiza o autor no livro, e abro aspas, o petróleo colonial, o processo de modernização e a parábola imperial portuguesa constitui o foco central deste livro. Mas antes de entrarmos na entrevista, ainda falaremos na primeira parte da China e da sua influência no continente africano, a propósito de duas notícias recentes. Ou antes, a propósito de uma notícia, que é a de que duas escolas secundárias de Moçambique vão passar a incluir nos currículos o ensino do mandarim, e de um estudo de Paul Natulia para o Africa Center of Strategic Studies sobre a presença crescente da China nos portos do continente africano. Empresas públicas chinesas construíram, financiaram e ou operam 78 portos em 32 países africanos, o que equivale a um terço de todos os portos existentes em África. E a questão que levanta o estudo do investigador caniano, e que não é segredo nenhum, onde é que a China criará a sua base naval no Atlântico, tal como já tem no Djibouti, na costa leste da África. Fala-se em Walvis Bay, na Namíbia, algo que Pequim tem negado, o que não garante rigorosamente nada, tendo em conta que fez o mesmo em relação à base no Djibouti. Feita a introdução, passemos então à conversa. Em menos de uma semana, o governo angolano viu-se envolvido em dois episódios que em nada contribuíram para o prestígio de Angola no palco internacional, nomeadamente no cenário africano. O primeiro aconteceu no dia em que João Lourenço assumiu formalmente o cargo de presidente em exercício da União Africana. No aeroporto de Luanda, dois ex-presidentes e um ex-primeiro-ministro e uma série de líderes de partidos políticos que chegavam para participar numa conferência sobre o futuro da democracia em África eram barrados, detidos durante horas sem comer nem beber, nem qualquer explicação para o facto. A conferência, realizada em Benguela, convocada pela Fundação Brenthurst Sul-Africana, com o apoio da Fundação alemã Konrad Adenauer e do World Liberty Congress, e ligada à Internacional Democrata do Centro, a organização de partidos políticos do centro-direita que pertence à UNITA, acabou por se realizar sem a presença do ex-presidente do Botsuana, Ian Khama,
que deixou o país em protesto e com a participação por videoconferência desde Luanda do ex-presidente da Colômbia e líder da IDC, Andrés Pastrana. Poucos dias depois, o governo angolano enfrentava o embaraço na sua mediação do conflito da República Democrática do Congo, o seu gigante vizinho, cuja instabilidade pode trazer problemas à Angola, nomeadamente ver-se abraços com grandes fluxos de refugiados congoleses a entrar em Angola por medo da guerra, como já aconteceu no passado. O conflito está, por enquanto, circunscrito ao leste da RDC, mas os rebeldes do M23 já disseram que o seu objetivo é avançar até Kinshasa para derrubar o governo de Tshisekedi. Nos anos 90, também não se acreditava que Laurent Désiré Kabila marchasse desde o leste do país para derrubar o ditador Mobutu Sese Seko, mas foi isso que aconteceu. Por isso, se percebe a razão para Angola deixar de ser mediador, porque o grau de desrespeito para com o seu papel foi grande, também se questiona se não teria sido melhor seguir o conselho do professor Osvaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais. Como dizia ao público o autor de Política Externa de Angola, Principais Marcos, Desafios e Perspectivas, onde dedica um capítulo à relação angolano-congolesa, é importante sublinhar que em processos complexos como este, é normal que aconteçam esses avanços e esses recuos. Mas o importante a ter em conta é que Angola não pode recuar. Tem que gerir este processo. Mesmo perante esta situação desconfortável, o Estado angolano tem de continuar. Na verdade, o Estado angolano não continuou. Professor, o que é que acha desta ação do governo angolano? Fez bem ou fez mal em demarcar-se desta mediação do conflito do leste do Congo? Bom, eu acho que fez mal, não é? E eu concordo plenamente com a perspectiva apresentada aí pelo colega angolano. Fez mal por duas razões. A primeira é que Angola estava lá na qualidade de mediadora. E, como mediador, não há nenhum espaço para veleidades pessoais, né? Não há nenhum espaço para a gente se sentir ofendida em relação ao que as pessoas a quem nós queremos ajudar fazem, né? O importante é um objetivo final, e o objetivo final é a paz no Congo. Então, o mediador tem que ser mais forte do que isso. Não se pode sentir facilmente ofendido porque as pessoas a quem quer ajudar preferiram num determinado momento seguir outros caminhos, né? Então, essa é a primeira razão. Mas há uma outra razão. É que é uma oportunidade também para Angola refletir sobre o seu próprio papel, se estavam ou não a desempenhar esse papel da melhor maneira. Isto não é nenhuma crítica, né? Porque eu, pessoalmente, não conheço os detalhes da mediação angolana. Mas quando a gente sai ofendida, né, a gente perde a oportunidade de avaliar o nosso próprio desempenho, que pode ter motivado o afastamento dos outros, né? Então, o que se exige aí, os especialistas em política externa e em mediação de Angola, o que eles deviam fazer era refletir o que é que estava a ser mal feito e como é que isso pode ser corrigido para que Angola continue a manter este protagonismo tão importante, inclusivamente para a presidência da União Africana, não é? Porque Angola tem o papel segundo aquelas modalidades da União Africana, Angola é o campeão da paz. Muitas vezes isso é mal interpretado como se estivessem a reconhecer o papel que Angola tem na produção de paz. Mas não é isso. O que se reconhece com esse título de campeão é apenas o fato de esse país se interessar muito por este tipo de questões. É só isso aí, né? Portanto, não é porque João Lourenço é o grande campeão da paz, é porque se reconhece que Angola pode desempenhar um grande papel nessa questão aí. Então, é do interesse de Angola permanecer nesse processo para fazer justiça a essa apelação, não é? Ao fato de receber esse reconhecimento da União Africana. Então, por essas duas razões, eu acho que foi pouco prudente da parte do governo angolano se mostrar ofendido
com esta situação, eu acho que eles deviam ter continuado até o fim do processo. Tendo em conta que Angola é um ator importante e um país reconhecido por isso na África Central, na África Austral, nesta região dos Grandes Lagos, estes 2 episódios, ou seja, somados no espaço de menos de uma semana, contribuem para abalar esse prestígio diplomático angolano? Bom, havemos de ver, né? Mas o meu receio é que possam contribuir para isso aí. Só que aí, Antônio, levanta-se uma outra questão que a gente ainda não está a discutir, não estou a ver aí a ser discutida, e que me parece de muita importância, né? É a seguinte, espero conseguir formular isso aqui muito bem, ou claramente. Mas a questão é a seguinte, eh, nós estamos já a fazer política dentro de um contexto normativo. E o contexto normativo dominante neste momento no mundo, ainda que haja grandes desvios, como nos Estados Unidos agora, mas o contexto normativo dominante neste momento é aquilo que os especialistas em relações internacionais chamam de paz liberal. A paz liberal, que é o respeito pelos valores democráticos, tanto com todas aquelas coisas que a gente já conhece, liberdade de expressão, autonomia e tudo isso aí, uma cidadania baseada no reconhecimento de direitos, né? Então, esse que é o contexto normativo. E o grande calcanhar de Aquiles em muitos países africanos é que as elites políticas têm um compromisso muito fraco com esta paz liberal. Então, quando são chamadas a lidar com questões políticas de âmbito nacional e de âmbito internacional, têm dificuldades em identificar um fio condutor que vai, inclusivamente, estruturar a forma como vão lidar com os assuntos, né? O que eu estou a dizer é o seguinte: como é que os governantes angolanos do MPLA vão falar sobre paz com Tshisekedi e com M23, né? Sem referência a esta paz liberal, né? Que referência normativa vão ter, né, para falar sobre a paz? Porque eles próprios, infelizmente, ainda estão reféns de uma cultura política autoritária, né, ou autocrática. Então, como é que eles vão conciliar estas coisas? É muito difícil. Por exemplo, mesmo essa coisa de barrarem a entrada desses convidados da UNITA. E eles têm todo o direito e legitimidade de fazerem isso aí se eles acham que a segurança do país está em perigo, né? Tanto o direito internacional permite que eles façam isso aí. Mas o que muitas vezes se esquece nesse contexto é que esse direito tem que ser garantido por tribunais, né? Portanto, pela possibilidade que os lesados, e nesse caso o lesado é a UNITA, no primeiro momento, possam recorrer, não é? E se os tribunais disserem, olha, de facto as razões apresentadas pelo governo fazem todo o sentido, tudo bem. O problema é que esses mecanismos não existem, não é? E esse é mais um defeito da cultura política dominante nos nossos países, não é só em Angola, mas nos nossos países. Não, como é que num contexto normativo como esse aqui, a gente vai falar de paz? A gente vai falar de fim de conflitos e não sei quanto. É muito complicado, né? Bem, passamos então ao segundo tema, da presença chinesa em África. Na semana passada, uma notícia dava conta da assinatura de um acordo entre as escolas secundárias Josina Machel e Francisco Manhanga, em Maputo, com o Instituto Confúcio, da Universidade do Eduardo Mondlane, para alargar e disseminar o ensino da língua chinesa em Moçambique. O Instituto Confúcio, da Universidade do Eduardo Mondlane, é um dos mais de 60 institutos oficiais da cultura e da língua chinesa existentes em África, com presença em 47 dos 54 países do continente, incluindo, além de Moçambique, outros países de língua portuguesa como Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Em abril de 2022, havia 16 países em África que tinham introduzido o ensino do mandarim nos seus currículos secundários, sendo que em outubro passado, a Namíbia deixou de oferecer aos seus alunos do secundário o ensino do Swahili, uma língua africana, para oferecer o chinês. Curiosamente, o porto namibiano de Walvis Bay é aquele que mais tem sido apontado como o que tem mais probabilidade de se tornar uma base militar chinesa, uma base naval militar chinesa, no Atlântico. De acordo com o investigador Paul Natulia, no artigo para o African Center intitulado Mapping China's Strategic Port Development in Africa, mapeando o desenvolvimento de portos estratégicos chineses, numa tradução aproximada, existem 7 portos com características para serem usados com fins militares pela China no futuro. O Porto de Luanda, em Angola, o Porto de Doralé, no Djibouti, o Porto de Mombasa, no Quênia, o Porto de Lekki, na Nigéria, o Porto de Vitória, nas Seychelles, o Porto de Dar es Salaam, na Tanzânia e o Porto de Walvis Bay, na Namíbia. Destes 7, só os de Luanda, Lekki, na Nigéria e de Walvis Bay ficam no Atlântico. A possibilidade de que seja Walvis Bay surgiu pela primeira vez na imprensa namibiana em 2015, escreve Natulian, e logo mereceu um desmentido da embaixada chinesa. No entanto, como diz o investigador, dado que foram feitos desmentidos semelhantes quando começaram a circular histórias sobre uma potencial base chinesa no Djibouti, antes do desenvolvimento de Doralé, esses desmentidos não conseguiram reduzir a especulação de resultados semelhantes noutros locais. Quanto a Luanda, em dezembro, o Jornal Angolano de Assuntos Económicos de Expansão dava conta de uma notícia da Bloomberg sobre uma negociação entre os governos chinês e angolano para a instalação de uma base militar chinesa no Porto de Luanda. Citando a então porta-voz do Ministério da Defesa da Namíbia, a Tenente-Coronel Mónica Cheia, falava-se na criação de 18 bases chinesas de apoio estratégico no exterior, em África e no Médio Oriente, onde os navios de guerra do exército chinês pudessem atracar, abastecer e fazer manutenção. Walvis Bay e Luanda fariam parte dessas 18, tal como um porto em Moçambique não especificado. Professor, a China procura conquistar a África com a língua, as infraestruturas, os empréstimos, com o fim de transformar o continente na sua zona de influência militar. É isso que estamos a assistir? Sim, eu acho que podemos dizer que sim, é isso que a China faz e com toda a legitimidade, né? Se a gente tomar em consideração a natureza das relações internacionais. Portanto, a China não está a ser pioneira nisso aí. O que me inquieta neste relato todo, muito bem feito por si, Antônio, é a diferença que existe entre a abordagem chinesa e a abordagem africana, né? Por assim dizer. Será um sociólogo, filósofo francês, Michel de Certeau, que num livro dos anos 90 fez uma distinção muito útil para esta questão aqui. Ele falou da ação do dia a dia, né, do cotidiano, e ele disse que há uma ação que é estratégica e a outra que é tática, né? Portanto, a estratégica é dominante, porque ela determina o que é possível fazer. E normalmente essa ação estratégica vem da parte dos poderosos, né? E os fracos só podem adoptar tática, né? Para se mexerem dentro do quadro estratégico, né? Porque eles não podem determinar a estratégia. Portanto, claramente o que está a acontecer aqui é que cada vez mais os países africanos estão envoltos num contexto estratégico chinês. Da mesma maneira que sempre estiveram envoltos num contexto estratégico ocidental. O que se coloca é se os africanos têm realmente uma tática ou não. E não tem. Evidentemente, não tem. Portanto, só estão a agir à toa. Né? Então, sabe que sentido faz para Moçambique introduzir o ensino do mandarim? Deve fazer algum sentido, mas ele reflete-se na política educacional moçambicana, na política econômica moçambicana. Esta decisão que foi tomada agora pode ser entendida dentro desse pano, ou nesse pano de fundo, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Então, não há nada de errado em aprender o mandarim. Eu também gostaria de aprender o mandarim se tivesse tempo para me dedicar a isso aí, né?
Então, não há nada de errado com isso aí. Mas o que há de errado é a concepção tática que está por detrás disso, né? E o mesmo vale para o investimento chinês nas infraestruturas, nos portos e não sei quantos. Qual é a visão tática dos nossos países em relação a com a abertura das suas economias, dos seus mercados, para um investimento estrangeiro chinês? Portanto, a questão está aí. Então, a gente, ou eu, acabo constatando, mais uma vez, a fragilidade e a miséria da política africana, né? É o que esse caso chinês nos diz. Este é o lado simbólico da Namíbia ter trocado o Swahili, pelo chinês, é mais uma prova de que essa integração africana de que tanto se falou durante muito tempo está posta de lado completamente. Claramente, não é? Quer dizer, um grande exemplo de panafricanismo, tanto o ensino do Swahili, logo na Namíbia, né? Longe, sabe, lá do outro lado, no Atlântico, é uma coisa extraordinária que a Namíbia estava a fazer, mas largou isso aí e a questão de fundo para mim é qual é a motivação tática que está por detrás de seguindo Michel de Certeau. E eu não consigo ver essa lógica tática na decisão namibiana, né? Vejo apenas um atentado ao panafricanismo. Só isso. Damos por encerrada a primeira parte deste episódio. Já não vamos conseguir cumprir os 50 minutos, mas vamos tentar. Passamos já à segunda parte, com a entrevista com o Franco Tomassoni. Acaba de publicar O Petróleo de Angola, uma história colonial, 1881-1974. Um livro importante porque, como diz o próprio autor na sua primeira frase, o petróleo produzido em Angola depois da Segunda Guerra Mundial é um território inexplorado nos estudos sobre o Império Português. Quando não devia ser assim, porque o petróleo colonial angolano representou uma das maiores atividades económicas e um dos maiores catalisadores de investimento no estrangeiro no Império. Franco Tomassoni, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio da Terra dos Cacos. Começava por lhe perguntar o que o levou a dedicar-se a este tema, tendo em conta o facto de ser território inexplorado, como diz, e quais foram os problemas principais com que se debateu para o escrever. Antes de mais, muito obrigado a todos e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast, que já agora eu segui bastante nas alturas mais convulsas dos últimos momentos de Moçambique. Bem, o que é que me levou? Na verdade, o meu percurso é um pouco assim estranho, porque eu acabei a minha licenciatura em Antropologia em Bolonha e depois vim para Lisboa e fiz um mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde comecei a trabalhar sobre o tema da geopolítica, da energia e da segurança energética. E, portanto, trabalhei sobretudo com a construção de cenários futuros, não é? Do impacto de transformações no mercado do gás e do petróleo para a segurança energética europeia. E, a partir daí, comecei também a trabalhar em colaboração com o Instituto de Defesa Nacional exatamente sobre estes temas, mas, entretanto, digamos assim, quis fazer um doutoramento. Quando comecei a fazer um doutoramento, eu ainda não sabia muito bem que aqui ia parar, mas me interessava a história colonial, não tanto pela história colonial em si, que tem o seu interesse, mas como fenómeno histórico, como laboratório a partir do qual poderem-se ler dinâmicas internacionais, geopolíticas e geoeconómicas que também podem interessar a reflexão sobre a contemporaneidade. E, portanto, durante o meu primeiro ano de doutoramento, andei um bocadinho aí à caça, à procura de qual é que poderia ser o tema e deparei-me exatamente com a possibilidade de estudarmos qual é que era efetivamente a estratégia energética do Império, qual é que eram. E disse, bem, quer dizer, em Angola tem petróleo, é um objeto super estudado para entender Angola
pós-independente, contemporânea, o que é que havia antes, como é que isso começou, não é? E disse, bem, quer dizer, não há nada sobre o tema, o tema interessa-me, portanto, foi um bocado estranho para mim perceber que este era um tópico, um objeto que tinha sido completamente marginalizado pelos estudos sobre o Império Colonial Português, e à medida que ia estudando, dava-me conta de que era uma dinâmica importante, era um mercado importante, era o principal catalisador de investimento estrangeiro em Portugal, era um dos pontos de inserção do mercado, do Império Português, no fundo, no mercado internacional. E, portanto, foi um pouco por aí. E exatamente são também esta ausência de uma investigação anterior que constituiu o primeiro problema. Não havia nem sequer uma organização da história, mas do ponto de vista exclusivamente, meramente cronológico, de como é que se tinha desenvolvido uma indústria tão relevante para a Angola colonial e para o Império Português. Portanto, a primeira dificuldade foi, bem, onde é que eu vou buscar essas informações? Como é que eu faço para reconstruir o que é que se passou fora de interpretações que vieram depois numa segunda fase. Onde é que eu vou buscar esse material e como é que reconstruo claramente o que é que se passou? E essa foi a primeira dificuldade, e de facto havia algumas informações dispersas, que tive a necessidade, antes de mais, de reconstruir, procurando em vários arquivos, da Torre do Tombo, o Arquivo Histórico Ultramarino, o Arquivo Diplomático, foram principalmente as minhas, não as únicas, mas os meus 3, digamos assim, acervos principais em Portugal. E ao mesmo tempo dei-me conta que era uma indústria internacionalizada, como estava a dizer, e que havia também um interesse durante uma primeira fase de empresas britânicas, e, portanto, também considerei e recolhi um conjunto de fontes depois nos arquivos nacionais britânicos em Kew Garden, em Londres. Portanto, essa foi a primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade, digamos, é aquela dificuldade com a qual se deparam todos os estudantes de doutoramentos, recolhe as informações e diz: o que é que eu faço com isto agora? Como é que eu monto as coisas? O que é que eu quero dizer? Que tese é que eu quero... E isto é uma coisa que se resolveu com leituras. O que me interessou foi tentar organizar essas informações e digamos assim, inquirir, não é? Questionar os arquivos a partir de problemas que não são aqueles necessariamente internos a uma história dos impérios, e que não eram também as perguntas que se podiam colocar na altura, mas que são perguntas que emergiam mais da análise que vem das observações, da sociologia, da ciência política, mas um conjunto de disciplinas sobre a contemporaneidade. Como é que os problemas que nós olhamos para o nosso presente, não é, podem interessar um questionamento sobre o nosso passado. Eu fui um pouco por aí que depois tentei resolver esse problema que todos os estudantes de doutoramento, julgo, tiveram. No prefácio, o Diogo Ramada Curto fala de que o seu livro é um instrumento de luta e de oposição. Luta contra quem e oposição a quem? Não, mas isso é o Ramada Curto, que, como se diz nos altos ambientes da cultura parisense, é um polemista. Eu gosto com ele. Em parte tem razão, digamos assim. Oposição, eu claramente eu assumo uma perspectiva marxista nesse livro, obviamente, mas julgo eu não ser uma perspectiva, não quero dizer ortodoxa, mas quero dizer não é uma perspectiva claramente fechada, é uma forma, não é? É um conjunto de categorias que não servem para fechar problemas, não é? Eu olho a realidade, existe aqui uma teoria, tento, digamos assim, encaixar a realidade dentro de determinadas categorias. Não é isso. Utilizei categorias mais para formular perguntas. Pode ser uma luta, mais do que um instrumento de luta, será um livro que tenta, digamos assim, fazer regressar uma dimensão de análise económica nos estudos sobre o Império, que, como eu tento dizer, é
uma dimensão muitas vezes esquecida. Estudamos muito o Estado colonial, estudamos muito os poderes das instituições imperiais, mas pouco se estudou as dimensões de mercado. E estas tiveram um impacto muito forte. Sobretudo os investimentos petrolíferos tiveram um impacto, eu costumo dizer, tiveram um impacto ao nível meso, macro e micro. Alteraram a paisagem social das zonas nas quais os investimentos eram feitos, alteraram as divisões administrativas, alteraram determinadas posições da própria burocracia imperial na gestão do petróleo, e, portanto, digamos assim, não sei se chamar de um instrumento de luta, um instrumento de oposição, de certeza. Eu pensei, quando pensei esse livro, e que decorre da minha tese de doutoramento, não como uma forma de me opor a determinadas interpretações do Império, mas como uma forma de dizer, bem, existe uma leitura sobre o Império Português que não dá devida atenção ao mercado, a atores de mercado, a como eles têm capacidade de constituir-se enquanto um poder e, portanto, contribuir para que esse livro possa ser um instrumento para aumentar ao máximo o peso, digamos assim, a reflexão à volta dessa dimensão mais económica, assim. Sim, sim. Eu também, por acaso, tinha algumas perguntas em relação ao prefácio, que é praticamente a única coisa que eu pude ler, porque eu só recebi o livro ontem à noite. E então, eu gostei, por acaso, do prefácio, justamente pelo seu estilo combativo, não é? E deu-me muita vontade de ler todo o livro, e eu vou fazer isso aí. Comecei a esfregar, vi o primeiro capítulo, mas é assim, Franco. Eu comecei aí a pensar o seguinte, eh, quer dizer, não há como contornar a questão de que o colonialismo andou de mãos dadas com o capitalismo, né? E que, portanto, não é possível descrever e analisar o colonialismo sem referência ao sistema econômico, portanto, sem olhar para a economia política do próprio colonialismo, que é essencialmente capitalista, né? Portanto, qualquer que seja a análise que a gente faz, pelo menos teoricamente, vai ter sempre alguma ligação com essas questões de mercado que está a levantar. Então, a minha questão é a seguinte: de que maneira é que a ênfase que dá à economia política, né? De que maneira é que essa ênfase ajuda a melhorar a forma como nós olhamos para os problemas de Angola hoje, por exemplo? É efetivamente uma boa questão, porque eu debati muito com essa coisa. Ou seja, sim, é verdade, e claramente eu, digamos assim, caso completamente com essa tese de que, com muita dificuldade, nós poderíamos pensar o desenvolvimento do colonialismo fora de um apressamento, de uma análise maior de mecanismos que governam o sistema capitalista, certo? Do outro lado, isto não se pode reduzir o estudo do colonialismo, ao meu ver, apenas a uma dicotomia, a um binómio entre dominantes e dominados, não é? Opressores e resistentes. Eu procuro dizer isto em um capítulo que eu chamo o Império Recuado e as Colónias Avançadas, num subcapítulo do livro, em que eu preocupo-me de estudar, por exemplo, a incapacidade do Estado Imperial Português, do governo português, de formar quadros capazes de gerir os recursos coloniais, não é? E, portanto, incapazes de gerir um recurso colonial e de montar uma indústria, de ligá-lo ao mercado, de fiscalizar a atividade dos interesses privados, e, do outro lado, como os movimentos anticoloniais, sobretudo eu ali nos casos da Argélia e da Nigéria, se preocuparam já na fase pré-independente de formar quadros
de formar quadros para a gestão do recurso fundamental, que era justamente, nesse caso, o petróleo. Eu, quando refleti sobre isto, refleti a partir de um texto que de certeza devem conhecer, que é Black Jacobins, não é? do Sr. James, que ele conta a epopeia do Toussaint Louverture, que é esse, digamos assim, líder de uma revolta anti-escravos. E no livro do Escravo, né? E o livro do Sr. James conta também uma parte importante. Depois da Revolução Francesa, não é? Isto passa-se em Haiti. Depois da Revolução Francesa, começa essa revolta e as tropas francesas vão na ilha para invadir e cantam a Marselhesa, não é? Os escravos também cantam a Marselhesa. Não é? Aí, se calhar, um terreno, não é? de uma pretensa de valores universalistas de liberdade que, na verdade, os franceses interpretavam como possibilidade de mandar sobre aquela ilha e os escravos diziam não. E o que é que acontece nesse contexto? Os escravos conseguem tomar durante um período o poder e mandam embora os colonos. E mandam embora os colonos que dominavam tanto os processos produtivos da cana-de-açúcar como a mercadorização a nível internacional da cana-de-açúcar, que era o principal, ou quase o único, não é? Que chamamos assim, vetor económico do país. E logo depois se dão conta de que não dispõem desse conhecimento e da capacidade de gerir essa indústria. E chamam de volta parte daqueles que eram os escravos para poder instaurar um controle político sobre esses escravos, mas ao mesmo tempo começar a acumular conhecimento. Portanto, relativamente ao capitalismo, eu concordo, mas, novamente, eu acho que essa dicotomia, às vezes, esconde muito mais daquilo que pode explicar. E sobre a Angola contemporânea, eu consigo dizer pouco. Eu gosto de ver este livro, digamos assim, parte como a tentativa de reconstrução de uma história, aquela do petróleo angolano, que é feita geralmente a partir de 75, 76 para frente. É um livro excelente, devem conhecer, do Ricardo Soares de Oliveira, Angola Magnífica e Miserável, que justamente procura explicar o papel central do petróleo na construção do poder angolano. O que eu sinto-me de dizer relativamente a isto é o seguinte: é um conjunto de coisas que dificilmente conseguimos explicar. A relevância do petróleo na Angola faz com que, por exemplo, os cubanos, quando vão a apoiar o MPLA, vão a defender os estabelecimentos de extração, as zonas de extração petrolífera de uma multinacional americana. Isso dito assim parece paradoxal, mas era a realidade. Porque também o próprio MPLA percebia que aquilo era a sua fonte económica principal, depois da independência. Portanto, colocaria a questão nesses termos. Há claramente uma questão que eu não aprofundo e não recolhi informações, é por que razão, nesse caso, ou seja, por que razão uma força política como a MPLA, digamos assim, que participa daquilo que era o mundo de influência soviética fora do bloco socialista, liga-se para interesses petrolíferos aos Estados Unidos. Há uma força de mercado de atração, quando, na verdade, os soviéticos dispunham dos quadros para ajudar a Angola a ser autónoma na gestão da sua indústria. Sim, não, acho essa resposta muito interessante e também esclarecedora, não é? Agora, há uma outra dificuldade que eu tenho com a abordagem, tanto não é discordância, é mesmo uma questão de esclarecimento e compreensão, que é a seguinte: em Moçambique e creio que também em Angola, houve sempre uma discussão sobre se haveria razões estruturais para o recurso ao marxismo, como ideologia oficial dos movimentos de libertação nacional. Há, por exemplo, um historiador francês, o Michel Caillan, que
claramente diz que o marxismo não tem nenhuma base estrutural em Moçambique, que aquilo foi coisa de elites crioulas, não é? Que se opunham de uma forma ou de outra ao regime colonial, mas que não havia, portanto, motivações estruturais para isso. Agora, a sugestão, o que o Franco faz, parece muito interessante a esse respeito. Por quê? Porque o que está a dizer é que talvez fosse necessário a gente explorar ainda mais este lado da política econômica para perceber se teriam saído daí impulsos para que esses nacionalistas de facto emergissem eh, eh, carregados, transportados pelas, digamos assim, contradições desse sistema capitalista aliado ao colonialismo. E, na verdade, a pergunta é a seguinte: este capitalismo ao torno do petróleo eh, foi um capitalismo defeituoso, por exemplo, não ter produzido uma articulação estrutural mais forte entre os nacionalistas e a história do capital em Angola, simbolizada pela exploração do petróleo. Estou a colocar a pergunta de forma muito complicada, até parece que estamos Não numa percebi defesa de nada. tese. Não, Sim. eu acho que essa é uma pergunta que digamos assim, não é mais não mais importante, como posso dizer? É uma pergunta que deve ser colocada não tanto, ou pelo menos não numa primeira fase, a meu ver, a laboratórios específicos, não é? Mas deve ser colocada num plano mais geral nesse sentido, ou seja, o que é que representou o marxismo para os movimentos anticoloniais? Representou uma forma de poder encontrar um modelo de desenvolvimento autónomo relativamente a uma estrutura internacional que tinha, na altura, no seu centro, os Estados Unidos, que tinham decidido as regras de trocas a nível mundial. Portanto, uma forma de encontrar um posicionamento autónomo relativamente a este mundo. Representou uma adesão a um determinado campo político, porque isto era essencial para a construção de relações de força à escala global. Representou uma forma de querer desenvolver um mercado de tipo diferente, portanto, relações de mercado não necessariamente ausentes em relações assentes em relações económicas de tipo capitalistas, ou, por exemplo, digamos assim, se pensou que esses movimentos pudessem aceitar durante uma determinada fase de transição a abertura de determinados espaços da economia ao capitalismo e ao mercado capitalista como vetor de desenvolvimento, mas com o objetivo de manter um controle político para depois produzir uma transição para o socialismo. Ou seja, há todo um conjunto de questões que vertem mais com, por um lado, a dimensão de a transição, e já volto um instante a esse assunto. Portanto, por um lado, com a questão da transição, por um lado, do outro lado, o que é que efetivamente representou o marxismo para os movimentos anticoloniais. Relativamente à questão da transição, novamente, eu não vou repetir aquilo que disse antes sobre os movimentos anticoloniais que se preocupam de construir quadros capazes e adquirir competências capazes, mas parece-me importante entender que
os processos de independência, ou este não é um livro sobre independência, mas parece-me importante entender que os processos de independências nunca, na história, poderão ser uma ruptura absoluta com o passado, a partir do momento em que, no segundo em que se ganha a independência, já se constrói algo de novo. Não é isso? É um salto lógico e significa, no fundo, não medir a própria ação em relação às correlações de forças existentes. Tu não vais a construir algo de diferente no momento em que tomas há toda uma passagem a fazer-se. Mas eu acho que é uma pergunta de facto interessante e sobre a qual, pelo menos as respostas que eu conheço não são sempre satisfatórias, não é? A conversa já vai longa, não vamos ter tempo para muito mais, mas eu não podia deixar de fazer aqui esta pergunta, que também faz a ponte para o nosso episódio anterior, em que tivemos aqui um investigador, José Marcos Mavungo, que há anos luta pela autodeterminação de Cabinda e que também está a escrever uma tese de doutoramento sobre petróleo em Cabinda. Ele diz, ele trabalhou toda a sua vida, até se exilar em Portugal depois de ter sido preso por questões políticas em 2016, na Cabinda Gulf Oil Company, que é uma personagem central deste livro, que é a empresa norte-americana de petróleo que está desde os anos 60, se não estou em erro, a explorar o petróleo em Cabinda. Tendo em conta aquilo que escreve no seu livro, que os interesses do investimento estrangeiro no Império Português condicionaram a política do Estado Novo e prolongaram o colonialismo português, e Cabinda, no fim do Império, estava diretamente ligado ao mercado petrolífero internacional, como diz, um enclave dentro de outro enclave, ou seja, um enclave petrolífero dentro do enclave propriamente dito territorial. A minha pergunta é a seguinte: o Portugal que emergiu do 25 de Abril e que fez o processo de descolonização, teria alguma capacidade de cumprir o Tratado de Simulambuco e entregar a independência à Cabinda nessa altura? Ou era completamente impossível fazer isso, tendo em conta os interesses internacionais e norte-americanos no petróleo de Cabinda? Eu não me debato muito com essa questão. Eu acho que essa questão tem uma resposta mais aqui em Lisboa, não é? Onde é que ia aprender, no momento a seguir a Revolução, Portugal, a nível internacional? E acho que isso devia ser um ponto de viragem que teria tido um impacto sobre potenciais processos de independência de Cabinda. Mas essa do enclave, se posso aprofundir um pouco este aspecto, eu acho que é extremamente interessante, porque os investimentos... Então, como disse, Portugal não tinha capacidade nenhuma para gerir a sua indústria petrolífera. No entanto, os interesses dos Estados Unidos em Cabinda tinham capacidade para gerir o território. E estes interesses, os grandes investimentos, sobretudo da Gulf Oil em Cabinda, fizeram com que processos de modernização infraestrutural do enclave pudessem avançar, reconstruíram infraestruturalmente o enclave, os portos, por exemplo. Tiveram um impacto também na mesma definição administrativa, não é? Nasceram uma nova perimetralização dos vários distritos do enclave, e a nível de paisagem social há alguns fenómenos muito interessantes. Eu apanhei o relatório da PIDE, que reporto muitas partes que dizem, no fundo, o que é que se está a passar em Cabinda? Se está a passar que começa um fluxo de prostituição branca que vai de Luanda para Cabinda, que vai diretamente depois a ser explorado para a comunidade de expat que vivem, de estrangeiros que trabalham para a Cabinda Gulf lá. Há um grande problema, depois diz o relatório da PIDE, de integração dos expat e, portanto, relatam rixas, relatam problemas nos bares noturnos. Há uma parte da economia da cidade, relativamente à diversão, que começa a existir, a trabalhar exclusivamente para esses expats. Há um aumento exponencial dos voos de Luanda para Cabinda e
queria acrescentar já. Perdi-me nas palavras, mas sim, no fundo, há essas grandes transformações à escala local que ligam diretamente. O que eu tento usar essa imagem. O capital internacional chega à Cabinda, pisa o terreno e vai embora. Sim. Ok. Franco, muito obrigado por ter Muito estado obrigado aqui. muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigado. Não podíamos deixar de fechar este programa sem deixar aqui as nossas habituais sugestões. Professor, o que é que nos trouxe hoje? Sim, eu hoje voltei a ser egoísta. Eu vou voltar a ser egoísta. Estive em Maputo na semana passada e aproveitei fazer o lançamento de mais um livro que tem o título Fazer as Coisas com a Cabeça. Né? Portanto, é um livro que discute essencialmente a relação entre opinião e conhecimento, né? Que é que é um fenômeno muito interessante em Moçambique, mas não só, né? Que quanto menos conhecimento as pessoas têm, mais opinião têm. E, né? E quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos seguras estão as pessoas das suas opiniões, né? E isto é um problema grande hoje em dia, com as fake news e não sei quantos. Então, eu procuro analisar as implicações disso, dar algumas dicas sobre como a gente pode gerir aquilo que a gente não sabe. E acho que, com a abertura de espírito, este livro aqui pode ser útil para muita gente em Moçambique e fora de Moçambique, né? Publicado pela Etal Publishers, que é uma grande editora pequena em Moçambique, mas que tem tido um impacto muito grande na indústria livresca de Moçambique, eh, de jovens, de Jesse Música Cinza e outros. Então, é a terceira obra que eu publico com eles e faço essa recomendação. Então, para quem está a ouvir, para algum editor que esteja a ouvir noutros dos países de língua oficial portuguesa, já sabe, se quiser contactarem o professor ou a editora para editar também o livro, ou em Angola, ou em Cabo Verde, ou na Guiné, o que seja, já sabe, é só contactar. Eu, pela minha parte, venho falar hoje de uma coisa diferente, de um podcast. Trata-se do podcast do humorista sul-africano Trevor Noah, apresentador durante 7 anos do Daily Show, um dos noticiários de humor mais conhecidos da televisão dos Estados Unidos. Chama-se What Now with Trevor Noah e o humorista tem a companhia habitual da jornalista humorista nigeriana Christiana Mbakwe Medina e menos frequente o humorista e guionista norte-americano Josh Johnson. Sou um regular ouvinte do podcast, mas a razão pela qual estou a recomendá-lo aqui hoje é porque o último episódio, publicado na passada quinta-feira, é uma conversa deliciosa com a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie a propósito do seu último romance, Dream Count, uma história de 4 mulheres. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio da Terra dos Cacos. Como sempre, voltamos daqui a 15 dias, à quarta-feira, como é habitual. Muito obrigado por nos terem escutado. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um abraço, até à próxima. Foi um prazer. Um abraço. Até a próxima. O público fica no ouvido.